Bora falar de futebol? O Palmeiras, que contra o Criciúma marcou 5 gols, contra o Cuiabá marcou 5 gols, contra o Atlético Paranaense marcou 2 gols, mas fez o Mikael o melhor em campo, goleiro do Atlético Paranaense, nos últimos 2 confrontos, marcou 3 gols, 2 de pênalti. E aí muita gente começa a falar, será que é para se preocupar? O rendimento ofensivo está caindo? Calma, acredito que para esse recorte, a análise pura e simples de números, ela é muito rasa. É preciso observar, na verdade, outros fatores que influenciam, evidentemente, no rendimento ofensivo de uma equipe. E claro que eu vou mergulhar nisso para falar um pouquinho sobre o rendimento ofensivo do Palmeiras contra Vasco e Atlético Mineiro, projetando, claro, a sequência da temporada. Já que a gente aqui no canal do Fragoso, você aí nos comentários também, a gente bateu um papo sobre rendimento ofensivo nas últimas semanas em outros vídeos. E é inegável a melhora da equipe, é inegável a mudança de postura na construção. Uma equipe que até pouco tempo atrás vivia muito da individualidade do Estevão e dos cruzamentos na grande área. E podemos considerar que desde a partida contra o Botafogo, isso mudou consideravelmente. Depois daquele 2-2, houve uma remodelação da equipe por parte do Abel Ferreira, com triângulos pelos lados do campo para gerar aproximação e superioridade numérica por ali, para construir, não necessariamente para buscar apenas os cruzamentos. E aí, claro que eu vou trazer aqui o que é preciso analisar para concluir que, e já antecipo a minha conclusão, o Palmeiras não teve uma queda de rendimento brusca na construção e no rendimento ofensivo. Vou explicar detalhe por detalhe. Mas antes, claro que eu vou me apresentar para a galera que está chegando agora no canal do Fragoso. Prazer, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Claro que eu quero chegar longe aqui no canal do Fragoso com esse trabalho, então me dá uma moral. Se você ainda não é um inscrito, clica no botão inscrever-se que está aqui embaixo. Quero chegar aos 100 mil inscritos logo. E para essa missão, claro que eu conto com você e você clicando nesse botão aqui. Show? Aproveita e clica também no sininho, tá? Ativa as notificações. Todo dia, às 7 da manhã, tem um vídeo pintando aqui com uma análise importante sobre um assunto relevante envolvendo a Sociedade Esportiva Palmeiras. Às sextas-feiras, uma live para bater papo com você também. E claro que você vai receber tudo no seu celular se clicar nesse sininho. Também me dá uma moral com o YouTube, ó. Clica no botão do like, esse joinha que tá aqui. Botão do like e botão do hype. Os dois mostram que o trabalho é bom e mandam o vídeo para mais pessoas assistirem. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo sobre o tema do vídeo, sobre o vídeo, elogio, crítica, algo a discordar, algo a agregar, sempre em alto nível. E não perca tempo, debata com a galera aqui embaixo que tem muita opinião bacana. Show? Em cima do vídeo, né? Já trouxe aqui exatamente sobre o que vamos falar. E aí, quando a gente observa, inclusive, o que analisar para entender uma queda de rendimento ofensivo ou não, é preciso separar alguns fatores. Fator número 1, as chances criadas e desperdiçadas. Não adianta você simplesmente olhar o número de gols marcados, porque ao longo de uma partida, uma equipe pode ter, por exemplo, usando o jogo contra o Atlético Mineiro e a performance do Atlético Mineiro em si, uma partida em que o Galo foi pouquíssimo produtivo, mas colocou uma bola na rede, fez um gol. Isso significa que, e fez um gol no Palmeiras, que luta pelo título brasileiro, jogando fora de casa, isso significa que o rendimento ofensivo naquele jogo foi bom? Não. Olhando só para o gol, claro que não dá para analisar. Então é preciso analisar as chances criadas e desperdiçadas, e claro também as que foram aproveitadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o nível do adversário. Você precisa levar em conta. Claro, você precisa colocar na análise qual é a dificuldade que a equipe teve pela frente para construir, para criar e para finalizar. Terceiro ponto, a atuação dos goleiros na partida. Não é porque você não saiu do zero num jogo que a sua equipe foi ineficiente, que a sua equipe atacou mal. Em algumas ocasiões, pode ser que o goleiro tenha feito milagre atrás de milagre e impedido que o gol saísse. E aí a gente não pode ser resultadista a ponto de falar: o time não atacou bem, o rendimento ofensivo foi ruim. Não, porque o futebol é uma equação.
Você precisa olhar para o outro lado. Então, esses pontos, eles serão levados em conta nessa análise que eu vou trazer aqui para você, especial no canal do Fragoso. E a gente tem que olhar, por exemplo, antes de falar de Vasco e Atlético Mineiro, para esses primeiros 3 jogos da sequência. Estamos falando de Cuiabá e Criciúma, e quando a gente fala em Cuiabá e Criciúma, em comparação a Galo e Vasco, já está o primeiro ponto de comparação aqui, o nível dos adversários. É um nível muito diferente. E o Palmeiras fez aquilo que uma equipe eficiente e eficaz tem de fazer, se impor. Aquela superioridade técnica e de investimento e tática que se tem antes do jogo, que se observa antes do jogo, ela precisa aparecer e se configurar quando a bola rola. Sempre vai ter um favorito num confronto, mas o favoritismo não entra em campo. O favoritismo existe porque há uma tendência de que alguma das equipes está melhor, seja por investimento, seja por momento, seja pelas peças que vão entrar em campo. Mas se ela não confirmar isso com rendimento dentro de campo, não adianta nada. O Palmeiras pegou Cuiabá e Criciúma, claro, tecnicamente muito melhor, taticamente muito melhor, muito mais investimento, jogando ao lado do seu torcedor e confirmou. Fez muito bem, inclusive fez melhor do que qualquer outro adversário que Cuiabá e Criciúma enfrentaram, melhor dizendo, os dois. Os 5-0 diante desses dois foram os placares mais acachapantes que eles viveram no ano. Então o Palmeiras fez valer. Mas a eficiência e a eficácia estavam num nível muito a mais. Marcar 5 gols num jogo não é algo normal em qualquer circunstância dentro de uma primeira divisão de futebol nacional. Não é comum. Marcar 2 vezes em 3 jogos é bem raro. Então a eficácia e a eficiência estavam lá em cima, muito lá em cima. E o Palmeiras fez valer. Aí a gente olha para o outro jogo, Atlético Paranaense. O Palmeiras pegou uma equipe que é melhor do que Criciúma e Cuiabá, tem mais recursos do que Criciúma e Cuiabá. Se você olha para as peças que o Atlético Paranaense tem em relação a Cuiabá e Criciúma, você naturalmente identifica mais potencial dentro do Atlético. O Atlético não faz um ano bom, é fato. Mas quando você olha para as peças, o nível de dificuldade de enfrentar o potencial que o Atlético pode chegar é maior. E aí, o Palmeiras faz o quê? Ele vence por 2-0, mas poderia ter vencido por 4-5 também. Só que parou na barreira chamada Mikael, goleiro da Seleção Brasileira Sub-20, destaque nas categorias de base, sempre que esteve lá, tanto no Atlético quanto na seleção, e que pegou essa bucha depois da saída do Léo Link do time titular, por conta de lesão, também de suspensão em um dado momento, pegou a posição e tem jogado muita bola. Mas o Palmeiras não só colocou 2 bolas na rede, como viu o Mikael praticar milagres ao longo do jogo. Foi eficiente, foi eficaz. O rendimento ofensivo foi bom, apesar de não ter goleado. Quando a gente vai olhar, para Vasco e Atlético, aí o pessoal vai falar, bom, é preciso olhar com calma, Porque aí os números baixaram e aí a gente tem que olhar outras coisas. Vamos pegar aquelas métricas que eu coloquei no início do vídeo? Nível dos adversários. Vasco e Atlético Mineiro entregaram ao longo do ano mais do que o Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro tem peças potenciais muito melhores do que o Atlético Paranaense, por exemplo. Cuiabá e Criciúma nem se compara. Vasco a mesma coisa. O Vasco, entre Vasco e Atlético Paranaense, até entendo que os dois têm semelhanças ali em potencial de elenco. O Atlético tem um pouco mais. E aí, a gente tem que olhar para o nível dos goleiros. O Atlético tinha o Mikael, o Palmeiras fez 2 gols, Mikael é um goleiraço. E a gente olha para Vasco com o Léo Jardim e olha para Atlético Mineiro com Everson. A gente está falando de goleiraços, Altíssimo nível. Altíssimo nível. Mas o desempenho ofensivo nos 2 jogos tem uma grande diferença. Você vai perceber na análise detalhada que eu vou trazer agora. Porque veja só, contra o Vasco e contra o Vasco e contra a equipe do Galo, o Palmeiras, por mais que tenha feito um gol num jogo, 2 no outro,
ele tem pelo menos 8 boas chances nos 2 jogos. Então o rendimento de oportunidades criadas, lembra que eu falei dessa métrica lá no começo? O rendimento de oportunidades criadas foi bom. O Palmeiras criou bastante. Não foram jogos morosos ofensivamente, em que o time não encontrou soluções. Isso não aconteceu. O Palmeiras encontrou soluções. Veja só, contra o Vasco da Gama, para se ter uma ideia, o Palmeiras tem um passe de ruptura, por exemplo, do Veiga, deixando o Flaco cara a cara com o Léo Jardim. Só que ele estava torto na jogada, a bola estava muito mais para a perna direita do que para a perna esquerda dele, e ele acabou perdendo a chance de finalizar, numa boa chance criada pelo Veiga. Veja só, o gol do Palmeiras era uma pressão, roubada de bola, o Flaco vai lá e faz. Segunda chance criada, dessa vez com roubada e pressão. Na verdade nem foi roubada, né? Tentativa de roubada, pressão, e o Ryan acabou tocando para trás. O Flaco vai lá e aproveita. Palmeiras teve ultrapassagem de lateral, com o Giai chegando pelo lado direito, cruzando, e o Maurício por pouco não consegue chegar para finalizar num passe. Foi um cruzamento, mas foi um passe rasteiro. Então o Palmeiras já criou com passe de ruptura, já criou com pressão na saída de bola e já criou com cruzamento. Não fez o gol porque o Maurício não chegou. A gente tem que lembrar o Murilo cabeceando inteiraço num cruzamento do Felipe Anderson para fora. A gente tem que lembrar tudo isso no primeiro tempo. O Veiga arriscando de fora da área e a bola pegando na trave. Olhando bem para tudo isso, a gente vê eficiência. Mas é fato que a gente não está vendo eficácia. Porque eu não citei o nome do Léo Jardim em nenhum momento. Foram chances desperdiçadas. Bola na trave, bola para fora, perda do timing na hora da finalização. E quando a gente olha para o segundo tempo, a situação é muito parecida contra o Vasco. O Palmeiras tem uma chance em que o Veiga solta para o Rios, em que ele dá um driblaço pelo lado direito do campo e vai cruzar na cabeça do Flaco, mas o Léo Jardim consegue sair e impedir a cabeçada. A bola estava na direção da cabeça do Flaco. É o momento em que o Léo Jardim aparece. Porque depois tem outro Veiga cruzando, outro Veiga é bom, outro cruzamento, dessa vez que vem do Veiga, para o Felipe Anderson cabecear e ajeitar para o Flaco virar uma bicicleta e a bola pega no travessão. Não é o Léo Jardim salvando. E um contra-ataque em que o Flaco dispara e solta para o Maurício correr cara a cara com o Léo Jardim e chutar para fora. Então, diante do Vasco da Gama, a gente pode falar que a eficácia do Palmeiras diminuiu bastante. A eficácia diante do Vasco foi muito fraca. A eficiência e o rendimento para criar oportunidades, não. Tanto que o Vasco, criando muito menos, sendo bem menos perigoso, obrigou o Everton a fazer 2 defesaças, coisa que o Léo Jardim não precisou fazer. O Everton faz uma defesaça numa paulada do David de média distância e o Everton faz uma defesaça numa cabeçada do Verratti, pertinho da pequena área. Faltou eficácia ao Palmeiras nesse jogo, mas não faltou eficiência na construção. Contra o Atlético Mineiro, a situação muda. Contra o Galo, o Palmeiras obriga muito mais o Everson a trabalhar, apesar de só ter feito gols de pênalti. Veja só que curioso. Contra o Galo, vamos lance a lance, para exemplificar o que eu estou falando. Teve pressão na roubada de bola também, corte do Murilo, que vira um passe para o Flaco finalizar cara a cara. E ele finaliza bem, mas o Everson faz uma defesaça. Teve passe de ruptura do Felipe Anderson lançando o Flaco. E ele soltando um foguete. Everson fazendo a defesa mais uma vez. Teve lançamento do Everton para o Flaco receber na intermediária, perceber o Everson adiantado, bater de cobertura e o Everson conseguir se recuperar e se esticar inteiro para colocar para fora no que seria um golaço. Tudo isso no primeiro tempo. E o lance do pênalti, é bom destacar, tem uma jogadaça ensaiada do Veiga soltando para o Giai fingindo que vai cruzar, o Felipe Anderson sai da área, recebe na intermediária e dá um passe de ruptura fantástico para o Maurício sair na cara do gol e acabar sofrendo pênalti. Mas ele ainda tenta finalizar e o Everson está em cima. Veja só como o goleiro faz a diferença. Se o Maurício mesmo caindo consegue uma finalização e o goleiro não está esperto ali,
o gol poderia sair sem a possibilidade de um pênalti no qual o Palmeiras poderia perder. Então veja só que interessante, bem diferente do cenário contra o Vasco da Gama. Quando a gente olha para o segundo tempo, eu citei 8 lances lá contra o Vasco, né? Vou chegar em 8 aqui contra o Atlético Mineiro também. O Palmeiras tem o Veiga cabeceando a bola, raspando a trave direita do Everson num cruzamento do Gomes. Também a gente consegue observar o Felipe Anderson partindo em aceleração, soltando da esquerda para o meio para o Veiga finalizar inteiraço de intermediária, da intermediária, melhor dizendo, e ele finaliza por cima. Ainda no segundo tempo, Maurício tabela com o Felipe Anderson, deixa ele cara a cara com o Everson e o Felipe Anderson bate para fora, para o alto. E para fechar em criatividade, o Dudu recebe uma sobra de bola de escanteio pelo lado direito, limpa a marcação, solta um foguete e o Everson aparece para espalmar. Em resumo, o Palmeiras marca 2 gols nos pênaltis, é verdade, mas das 8 chances criadas dentro do jogo, 5 o Everson faz defesaças. Então foi uma criação eficiente e um ataque que foi muito perigoso e tinha tudo para ser eficaz não fosse uma grande noite do Everson, diferentemente do que aconteceu contra o Vasco. E aí quando você olha para o recorte completo desses 5 jogos, você pode perceber que o rendimento ofensivo foi de grande eficiência e grande eficácia contra o Cuiabá, de grande eficiência e boa eficácia contra o Atlético Paranaense, grande eficiência e grande eficácia contra o Criciúma, boa eficiência e eficácia mínima contra o Vasco e boa eficiência e boa eficácia diante da equipe do Atlético Mineiro, apesar de não ter colocado a bola na rede. Com bola rolando, fez o Everson sair com o melhor em campo do time do Galo. Não fosse o Everson, o Galo poderia ter sido goleado. Sendo assim, a questão envolvendo o rendimento ofensivo do Palmeiras, embora o time tenha sido muito eficiente e muito eficaz diante de adversários mais frágeis nos 3 jogos que eu citei, esses números caindo bastante nos últimos 2 jogos, eles não devem gerar uma preocupação, dada a performance que o time apresentou em termos de construção de jogadas diante do nível de adversário que se propôs e do nível de goleiro que estava em atuação. Essa é a minha visão em relação a esse ponto que foi debatido em alguns lugares, vi alguns comentários, o Palmeiras está caindo de rendimento ofensivamente, foi só pegar adversários mais complicados que parou de ser um time perigoso. Não parou de ser um time perigoso. Acho que está claro pela análise que eu trouxe aqui. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo, fique super à vontade para discordar, sempre em alto nível. Se concordar também fique à vontade para agregar algo aqui nos comentários. Elogie, critique, debata com a galera aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal, quero chegar a 100 mil logo. Clica no like, clica no hype e, claro, espalha o vídeo para todo mundo nos seus grupinhos de rede social. Bora falar de futebol!